Olá! Nesta videoaula, irei apresentar a vocês um pouco sobre o Hibernate e como nele podemos tratar queries com entidades many-to-many. Lembrando a todos que este vídeo pode ser utilizado como material de apoio pelo Centro Paula Souza. Então vamos dar início? Bom, os objetivos da nossa videoaula é entender o que é a Hibernate, aonde podemos utilizá-lo e como podemos nele usar query com entidades many-to-many. Hibernate é um framework para realizar o mapeamento objeto-relacional escrito na linguagem Java, ou seja, seu principal objetivo é diminuir a complexidade que envolve o desenvolvimento de aplicações que precisam trabalhar com um banco de dados relacional. O Hibernate oferece aos desenvolvedores a opção de criar mapeamentos entre um modelo de base de dados e de objetos de duas formas, tanto por arquivo XML ou através de anotações no código-fonte dos objetos. Ele seria basicamente a ferramenta intermediária entre o banco de dados e a aplicação, fazendo um papel de intérprete entre os dois, poupando assim o desenvolvedor de se preocupar com as instruções SQL para persistir os dados de seu software. E como ele funciona? Bom, sua principal característica é a transformação das classes em Java para as tabelas de dados e dos tipos de dados Java para SQL. Ele acaba gerando as chamadas SQL e libera o desenvolvedor do trabalho manual da conversação dos dados resultante, mantendo assim o programa portável para quaisquer bancos de dados, porém causando um pequeno aumento no tempo de execução. Mas, e quais seriam as vantagens do uso do Hibernate? Primeiramente, com ele é possível migrar para a maioria dos SGBDs disponíveis hoje no mercado apenas modificando o arquivo de configuração do framework, assim sem necessidade de alterar nenhuma linha de código da sua aplicação. Uma segunda vantagem é que ele é totalmente orientado a objetos. O Hibernate ele executa as instruções SQL para recuperar as informações necessárias. Assim ele evita executar consultas complexas para obter um determinado dado. Uma quarta característica que seria a vantagem do uso do Hibernate seria que ele detecta automaticamente qualquer alteração ou inclusão das classes mapeadas e executa as alterações devidas no banco de dados. Ele consegue também realizar o cache das operações, aumentando a sua performance e a do software. E o mais importante, é 100% livre. Pronto. Agora que já sabemos o que é Hibernate, nosso próximo passo é entender o que é uma entidade. Apesar do conceito de entidade ser importante, ela é fatalmente sonegada aos programadores. Basta tentar uma simples busca por este termo e você irá notar como o conteúdo sobre isso é escasso. Tentemos um exercício rápido. Com todas essas imagens, o que lhe vem à mente? Qual objeto do nosso mundo agrega essas partes citadas? Espero que a sua resposta tenha sido um carro. Faria parte do senso comum ao menos. Ao iniciar o levantamento de informações, o processo é mais ou menos como esse. O carro seria a nossa entidade e todos os itens citados seriam seus atributos particulares. Então, formalmente, sabemos que uma entidade possui atributos. Esses atributos são características da nossa entidade. Não existem entidades com menos de 2 atributos. Logo, cada entidade é em si um grupo de atributos. Também podemos dizer que a entidade equivale-se a uma tabela do banco de dados, e cada atributo é representado por uma coluna dessa tabela. Pronto, agora a gente tem uma base do que é uma entidade e Hibernate. Mas você ainda deve saber que essas entidades elas podem ter um tipo de relacionamento. Assim como no exemplo citado, a entidade carro ela pode se relacionar com uma entidade condutor. E esse tipo de relacionamento pode ser entre si de forma múltipla. Ou seja,
A entidade carro possui vários condutores, assim como a entidade condutor pode possuir vários carros. Esse relacionamento many-to-many ainda pode possuir dois tipos. O tipo unidirecional, que só pode ser identificado de um dos lados, por isso o nome que significa uma única direção. No caso dos carros e dos seus condutores, por exemplo, você precisa fazer duas perguntas para identificar se o seu relacionamento deve ou não ser unidirecional. A primeira pergunta é: eu preciso saber quais os carros que determinado condutor possui? E a segunda pergunta: eu preciso saber quais os condutores de determinado carro? Se uma dessas respostas para essas perguntas acima for falsa, então você pode usar um relacionamento many-to-many ou unidirecional. No exemplo a seguir, vemos o porquê você deve usar esse tipo de relacionamento. A entidade criada no exemplo faz referência aos condutores. Perceba que nesta entidade temos uma lista de carros. Como se trata de uma relação muitos para muitos, será criada uma nova tabela que fará o relacionamento entre o condutor e o carro. O nome dessa tabela foi definido na notação Join Table, e o nome dos campos foram definidos nas anotações Join Column. Sendo assim, quando definimos os Join Columns, estamos dizendo que quem é o lado dominante. E quando definimos o Inverse Join Columns, estamos dizendo e definindo o lado dominado. Já no relacionamento bidirecional, entram algumas características a mais em se tratando de relacionamentos many-to-many. Veremos com mais clareza a diferença entre o lado dominado e o lado dominante. No tópico anterior, ficou claro que o lado dominante é sempre que possui o mapeamento many-to-many. Afinal, é apenas a partir dele que podemos ter acesso ao mapeamento. O que vai mudar no relacionamento many-to-many bidirecional é que os ambos os lados eles possuem um mapeamento many-to-many, ou seja, você vai conseguir as seguintes informações: quais os carros determinada pessoa tem e quais pessoas são donas de determinado carro. Note o próximo exemplo que demonstra nossa classe carro com relacionamento implementado. A nossa classe condutor não muda em nada, permanece a mesma. Então temos agora duas classes, ambas com many-to-many implementado. Porém, algo interessante aqui é a presença do atributo MappedBy, presente na classe carros. Mas qual a função dele? Bom, é através desse atributo que dizemos que a classe carro é a dominada. Então ele é uma referência, ou seja, quem possui o MappedBy é o lado dominado, é o lado fraco. É muito simples de assimilar, é só olhar para o método, para o atributo MappedBy. Isso porque o lado dominado só tem a função de demonstrar as pessoas que são donas daquele carro, mas não tem nenhum poder sobre a entidade condutor. Bom, pode ser que ainda a ideia de como fazer um relacionamento muitos para muitos entre entidade no Hibernate não tenha ficado muito clara na parte teórica, né? Porque isso é absolutamente normal. Acho que a gente começa a ter uma ideia melhor quando a gente vai para a prática. E é por isso que eu vou tentar exemplificar aqui de uma maneira simples, na prática, os conceitos que a gente aprendeu até agora. Então aqui eu já tenho um outro exemplo, né, onde o palestrante ele tem um ID, um nome, uma mini biografia dele, né? E esse palestrante ele pode fazer diversas palestras. Então para cada palestra eu tenho um ID, um título, uma data, hora e a duração da mesma forma. Que é uma palestra também, né? Pode ter diversos palestrantes. Tanto de palestrante com palestra, quanto vice-versa. Então, qual que é a ideia? É de uma forma bem simples fazer esse relacionamento, né? De forma que
que não haja uma dependência direta entre as tabelas do banco de dados. Então, eu não quero ligar exatamente a palestrante com a palestra dentro do banco, mas que entre as entidades dentro do próprio Java, a partir sei lá, da palestrante, eu consiga chegar na palestra e vice-versa também, né? Da palestra eu consiga chegar na palestrante. Então aqui a gente tem um relacionamento bidirecional. Então, aqui no próprio banco de dados eu tenho o create, né, de cada tabela, só para exemplificar um pouco. A gente vai trabalhar com a tabela palestra, com a ID dela, o título, a data, hora, duração. Aqui a gente tem o create da palestrante, com os atributos de ID, nome e bibliografia. E aqui a gente tem uma terceira tabela, uma tabela de associação, no caso, que é para que uma conheça a outra. Uma tabela conheça a outra sem uma forma direta entre elas. A gente precisa trabalhar agora com uma tabela de associação. E é nessa tabela que eu vou ligar as duas uma na outra, né? Para poder fazer esse relacionamento de muitos para muitos entre palestra e palestrante e vice-versa. Bom, seguinte, aqui eu já tenho então a minha entidade criada, né? No caso, entidade palestrante, e ela já tem aqui a sua lista de palestras. Então essa lista aqui de palestras, elas vão ser as palestras que esse palestrante tem, né? Que essa entidade possui. Já na entidade palestra, eu tenho exatamente o contrário. Tenho, né, a lista de palestrantes que tem essa palestra. Agora, para fazer esse relacionamento, para ligar essas duas entidades, a gente tem uma anotação. Então é bem simplório. Eu vou apenas fazer a anotação que se chama many to many para cada uma dessas entidades. E a gente então vai ter esse relacionamento de muitas palestras para uma ou muitas palestras, né, para muitos palestrantes e um ou muitos palestrantes para muitas palestras. Para fazer essa associação, então eu tenho a tabela de associação palestra-palestrante, né? Que no caso, para usar essa tabela na nossa aplicação, para fazer essas duas entidades conversarem entre si, eu preciso que uma comunique-se com a outra, e faço isso através daquela tabela palestra-palestrante, e para usar ela, a gente tem um outro tipo de anotação, que se chama join table. Então, para a gente usar essa tabela, a gente usa a anotação join table, seta o nome dela, que no caso a gente tinha dado de palestra palestrante. O que mais que ela precisa? Informa a quantidade de colunas na qual eu estou. No caso, estou na palestrante, então vou informar para ela que a nossa coluna, aí eu uso outra anotação, né, que é join column, ela é igual a nossa entidade usada. E para fazer a ligação, óbvio, eu preciso da outra, no caso, né, da outra coluna, ou seja, a outra entidade.
Então eu pego o inverse column, inverse join column, e passo para ele qual que é essa coluna, que no caso vai ser a palestra ID. Então é isso. Fazendo essas duas básicas anotações, usando o many-to-many e o join table, eu consigo então criar o relacionamento e a associação entre um palestrante e muitas palestras, ou muitos palestrantes, e vice-versa, né? E uma coisa que a gente precisa deixar clara nesse relacionamento, que é o que eu vinha falando desde a parte teórica, que toda vez que eu faço esse relacionamento de muitos para muitos numa forma bidirecional, eu preciso falar quem que vai ser o dono desse relacionamento, quem vai ser a parte dominante, a parte forte nessas entidades. Então, normalmente, o que se faz para definir quem vai ser essa parte dominante é quem recebeu, a entidade oposta que recebeu o join table. Então, se aqui nesse caso a palestrante recebeu o join table, a anotação join table, ela vai ser a entidade mais fraca dentro desse relacionamento. O dono vai ser o oposto. O oposto quem é a palestra. Então, aqui a gente já tem a nossa anotação many-to-many, para a gente dizer que essa é o dono do relacionamento, essa é a parte forte do relacionamento, a gente vai usar um atributo aqui, ou outra anotação que a entidade vai receber, que é mapped by. Através desse atributo, eu vou setar aqui a referência, né, para essa outra entidade, e ele vai me dizer que esse é o dono da relação. Lembrando que o nome que eu passo para esse mapped by tem que ser o mesmo do atributo aqui usado no caso palestrantes. Então é isso, é bem simples. A partir dessas anotações e da criação da tabela, a gente consegue, pelo Hibernate, fazer esse relacionamento de muitos para muitos entre entidades. Essas são as referências utilizadas para esta videoaula. Espero que tenha ajudado o mínimo possível, pelo menos. E a gente fica por aqui. Até mais.